Foi noticiado em todo o país a internação em estado grave da transista Thaís Medeiros de Oliveira, de 25 anos, após ter uma reação alérgica ao cheirar pimenta. A jovem, que precisou até ser reanimada, ainda permanece em tratamento. A alergia à pimenta está entre as mais raras, por isso merece total atenção. No programa de hoje, a gente recebe a médica alergista e imunologista, a doutora Renata Garbossi Frigi, que vai trazer as informações sobre esse assunto. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita mais uma vez. Tudo bom? Nós estamos combinadíssimas nessa Hoje sexta-feira, não é? Combinamos, né? Combinamos, doutora. A gente até tinha combinado um outro tema, mas quando a gente viu essa notícia, a gente achou importante falar. Exatamente. E, doutora, quando a gente vê que a menina cheirou a pimenta e de repente aconteceu tudo isso, quem é alérgico a um alimento, isso pode acontecer, doutora? Como que isso funciona? Pode. Foi bem chocante, né? O que aconteceu, todo mundo ficou chocado. Falou, gente, pimenta é uma coisa que todo mundo ingere, né? Como é que isso acontece, né? É uma alergia alimentar, né? Alergia à pimenta, especiarias, é uma alergia alimentar que acontece quando o paciente ingere aquilo que ele geneticamente é mediado para ser alérgico ou fazer mal para o paciente, né? Mas no caso da Thaís, que é a paciente essa de fevereiro, ela teve um caso especial dela, né? Por que foi tão grave? Porque quando ela foi para casa do namorado, a história foi a seguinte, né? Ela foi para casa do namorado e ela cheirou a pimenta e teve uma reação grave, teve uma parada cardíaca, uma anafilaxia, que todo mundo fala, né? Só que foi noticiado e foi visto que ela era uma paciente alérgica, já previamente alérgica. Ela estava em crise de asma. Então, ela foi para a casa do namorado com crise de asma, com crise de broncoespasmo, que a gente fala. O pulmão dela já estava fechadinho, né? 2 horas antes dela cheirar a pimenta, ela já estava usando bombinha de broncodilatador. Então, quer dizer, o pulmão dela já estava doente. Então, quando ela inalou, ela não ingeriu a pimenta, ela inalou a pimenta. Aquele ardor da pimenta que você inala, ele pode irritar a via aérea. E ela já estava com a via aérea doente, debilitada, e aí propiciou a fazer o broncoespasmo grave, né? Então, ela não foi, a anafilaxia não foi pela ingestão da pimenta, foi pelo ardor da pimenta, que estava numa via aérea já fechada, comprometida, inflamada, e produziu um broncoespasmo grave, levou a parada cardíaca, lesão cerebral por hipóxia, né? Um quadro bem grave que ela fez, né? Doutora, que preocupante. Então, talvez ela nem tivesse alergia à pimenta. Exatamente. Foi o que a mãe dela, depois em entrevistas, disse, né? Que ela não sabia que a filha tinha alergia à pimenta. Provavelmente, aquela paciente não tem alergia à pimenta. Provavelmente foi o ardor da pimenta que causou, ela já estava em crise de broncoespasmo, né? Então, que causou esse vasoconstrição, né? E o broncoespasmo dela, e ela levou a anafilaxia grave. Foi questão de minutos. Então, gente... Né? Doutora, mas existe alergia à pimenta. Existe alergia à pimenta. E como que a gente descobre essa alergia? É experimentando e passando mal um pouco, como, né? Porque de repente vai que já acontece alguma coisa muito grave. Como é que isso funciona? Então, a alergia à pimenta não tem exames específicos, né? Eu falo que a alergia a temperos, não existe exame que você possa colher no exame de sangue para saber se você é alérgico ou não. A melhor forma que você tem que saber se você é alérgico a um alimento é comendo, é experimentando, né? É raro. A alergia à pimenta é raro, no adulto é 1% da população, é bem pouquinho, é bem raro. Na criança é um pouquinho mais comum, 2%, mas quando chega à fase adulta, 1% só que desenvolve alergia às especiarias em geral, né? A pimenta e as especiarias. E você descobre através de você comendo. Então, as reações que você pode ter vão desde locais, né, na boca, mais comum é você ingerir o alimento que contém a especiaria e dá um formigamento na boca, a boca fica vermelha, um pouco de ardor nos olhos, desencadeia um pouco de rinite local aqui, escorre nariz, né? É uma das manifestações mais comuns. Mas pode causar vômito, diarreia, dor abdominal, tá? É muito mais raro ter anafilaxia, tá? É bem raro ter anafilaxia à pimenta. Pode acontecer, mas é raro.
mas existe sim a reação à pimenta, existe alergia às especiarias. E quando a pessoa é alérgica a algum alimento, o processo é o mesmo para todos os alimentos? Isso, exatamente. É, né? Tipo assim, o porquê que acontece a alergia? Por conta da proteína que existe naquela especiaria, né? A especiaria, ela vem dos vegetais, né? Então, os vegetais, as plantas, né? Tudo, a gente tem proteínas alimentares ali quando a gente ingere, né? Então, é a proteína alimentar daquela especiaria ou do alimento que causa uma reação alérgica, uma reação imunológica. A gente teve um outro caso, acho que foi hoje, entre hoje. Foi essa semana, né? De um menino, né, da internet, que ele ganhou bolinhos, né, salgados, gente. ele foi comer. Foi a óbito. Disse que achou que era frango, não perguntou provavelmente, e foi a óbito, porque era camarão e ele é alérgico a camarão. Doutora, isso é muito rápido? É rápido. Quando o paciente ele realmente tem alergia, ainda mais alergia a camarão, que faz uma urticária aguda, uma anafilaxia, alergia a algum tipo de alimento que é muito alergênico, igual o camarão, pode, questão de minutos, você fazer uma anafilaxia grave e ir a óbito. É muito sério a alergia alimentar, né? Eu tô ficando assustada que cada vez está aumentando mais e cada vez as reações estão ficando mais graves, né? Então, o paciente tem que estar preparado. Um paciente alérgico alimentar, ele tem que estar preparado para olhar rótulo, ver que tipo de alimento ele está ingerindo. Se eu sei que eu sou alérgico a um alimento ainda grave, eu tenho que saber o que eu estou ingerindo, né? Portar uma caneta de adrenalina, né? Aquelas canetas de adrenalina que salvam uma vida, porque o único remédio, a única medicação que salva a vida numa anafilaxia, que é uma reação alérgica grave, é a adrenalina. E é possível você não nascer ou crescer um bom tempo sem alergia? Tipo, mas eu sempre comia, eu comia antes e hoje eu como e é diferente. É possível? Sim, é possível. Você pode ir sempre comendo o alimento e desenvolver isso numa fase adulta. Isso acontece. Acontece tanto com alimento quanto com medicamento. Acontece isso com os camarões, por exemplo, né, com os frutos do mar, dipirona, novalgina. Por isso que eu falei para você que não tem um exame de sangue que defina sou alérgico ou não sou alérgico. A vida vai nos mostrar, né, se é alérgico ou se não é alérgico. Mas se você está ingerindo um alimento que está te dando sinais, algumas vezes está formigando a minha língua, já tem que procurar um alergista, né? Doutora, eu tenho alergia àquele alimento porque hoje formigou a língua, amanhã pode ser fatal. Que perigo. Então precisa investigar. Quando eu era criança, eu mais jovenzinha, eu tinha um pouco a pimenta do reino. Então, por muitos anos eu não comi. E depois eu comecei a colocar pouquinho na minha comida. Hoje eu não tenho mais, mas eu tinha coceiras, dava pelote, ficava vermelho, ficava tudo vermelho aqui. E isso também é possível, o contrário. Possível, por quê? Que eu te falei, né? Na criança, 2% é alérgico, no adulto, 1%. Por que diminui essa porcentagem, né? Porque provavelmente você dessensibilizou. Você tinha uma sensibilidade, você tinha uma alergia na infância, você deve ter feito uma dieta, provavelmente a sua mãe deve ter evitado que você comesse a pimenta do reino, você ficou um tempão sem ingerir e depois você foi desensibilizando. Hoje em dia você tolera, é a tolerância. Então, na criança é mais comum, no adulto é menos comum, porque existe a desensibilização, né? Boa. Léo, tem uma perguntinha, doutora, vamos lá. Tem uma pergunta. Primeiro, ainda bem, né, que você não tem alergia. Ainda bem. Ainda bem, porque eu uso pimenta em tudo aqui. Eu adoro. Doutora, assim, qual a ligação que tem entre todas as pimentas, por exemplo, que a gente tem exposta aí? Por exemplo, tem pimenta aí que não é pimenta, pimenta rosa não é pimenta, os pimentões também não dão ardência. Qual que é a ligação entre elas para poder despertar, enfim, esse mal da pimenta nas pessoas? Então, a ligação é a proteína que eles têm em comum, né? Eles são pimentas, são diferentes, mas eles sempre têm algumas, a gente fala que são proteínas homólogas, né? Algumas proteínas que têm em comum que podem causar essa reação. E o que causa também, Léo, é uma reação um pouco mais exacerbada das pimentas, é o grau de ardor. Então, o grau de ardor da pimenta, às vezes ele não causa nenhuma reação alérgica, mas ele ocorre uma reação de sensibilidade e pode causar uma reação anafilactoide, que a gente fala, né? É que quando você ingere aquele alimento, você às vezes nem pode ser alérgico, mas ele tem um ardor tão grande que pode levar à liberação de histamina. E aí produzir uma reação alérgica também, entendeu? Se o seu sistema imunológico estiver mais debilitado naquele dia que você comeu um alimento, você pode não ser alérgico, mas o ardor daquela pimenta é tão grande que produz uma reação, uma coceira,
uma dor de estômago, vômito, diarreia, né? Mas, em geral, como você perguntou, nas alergias alimentares, o que leva a você ter alergia a todas as pimentas ou algumas é a proteína que eles têm em comum. E isso que você falou da menina, né, é interessante, porque muitas pessoas são alérgicas, né? Isso. Principalmente nessa época do ano. A rinite, a sinusite, a bronquite, a asma. E a gente tem mania em casa de fazer uma comida e sentir o cheiro. Você está acostumado, mas você vai lá e deixa eu ver se esse orégano tá bom, se essa cúrcuma tá boa. Noz moscada, por exemplo. E aí, numa dessas, se você inalar e estiver gripado, você pode ter um problema como o dela, por exemplo. Exatamente. Você pode piorar o seu sintoma, né? Porque quando você ela estava numa crise de broncoespasmo. Aliás, ela tinha uma bronquite, pelo que eu li nos relatos. Ela era uma pessoa alérgica, ela tem uma alergia respiratória, porque ela está viva ainda, graças a Deus, mas ela tinha uma alergia respiratória de asma e bronquite desde a infância, e naquele momento ela estava em crise. Então, a via aérea dela estava toda inflamada. O nariz fica inflamado. Quando você está em crise alérgica respiratória, tudo inflama. Nariz, a via aérea intermediária, a via aérea inferior, o bronco, tudo está inflamado. Aí você inala uma substância que tem muito ardor, que tem muito cheiro, né? Essas especiarias do alimento, mas até o quente, você pode piorar o processo. Que é o que a gente fala dos produtos que é de limpeza em casa, né, doutora? Por exemplo. Exatamente. Aí a gente fala que funciona como uma alergia irritativa. Você já está inflamado e você inala uma coisa que tem um cheiro muito forte, é irritativo. Nesse caso, corre para o hospital? Corre para o hospital. Se você está passando, se você tem uma alergia grave, se você sabe que você tem uma asma grave, corre para o hospital, porque você pode fazer um broncoespasmo e ir a óbito. E a óbito. Exatamente. E quais os cuidados que a gente tem? Por exemplo, se identificou, não comer aquele alimento. Mas às vezes você sai, e eu já vi essas situações que eu tenho colegas que têm, eu mesmo já, né? E você fica com vergonha, às vezes, de perguntar para a pessoa num restaurante o que tem naquela comida. Ou, de repente, o próprio garçom, às vezes que quer atender rapidamente, não te fala exatamente o que tem, porque não perguntou para o chefe, por exemplo. Mas tem pimenta, chefe, né? Não, não deve ter. Ah, não tem não. E aí você come. Isso. E isso é muito preocupante, porque numa dessa... Se você numa dessa, pode ser algo grave. Se você é um paciente que você sabe que você é muito alérgico, igual a Thaís, que é a paciente, né? Da reportagem. Se você é uma paciente que você sabe que você é alérgica, grave, que tem um sistema imunológico mais debilitado, já teve algumas reações mais graves, legal é portar a caneta de adrenalina. E ela é vendida sem prescrição médica, doutora? Não, precisa de prescrição né? médica. Aqui no Brasil é meio difícil comprar a caneta de adrenalina, geralmente ela é importada, tá? Mas existem locais de revenda aqui no Brasil, existem, depois eu posso passar para vocês divulgam no Instagram alguma coisa. Existem locais de revenda de caneta de adrenalina, são 5 locais mais ou menos que eu conheço, e você faz a receita para o paciente para portar a caneta de adrenalina, geralmente tem validade de 1 a 2 anos, e andar com a caneta, entendeu? Se você tem reações graves, a melhor coisa que tem é andar com adrenalina. Porque numa reação grave, antialérgico, corticoide, não tira da crise, é só adrenalina. É só adrenalina. Aquele negócio, Biane, de assim, sou alérgica a camarão, eu vou tomar um antialérgico e vou comer um pedacinho, não cai nessa. Não vai resolver, porque se naquele dia o seu sistema imunológico estiver debilitado, você pode ter uma reação grave. Então, se eu sou alérgica a um determinado alimento, não coma o alimento. É a forma mais segura de você ficar vivo, né? E se você tem essa preocupação e já sabe que isso pode dar ruim, a gente tem aquela coisa, né, de andar às vezes com pulseirinha indicando algumas coisas. Se acontecer um acidente, né, tenha isso para que as pessoas tentam olhar a sua bolsa, te ajudar, porque numa hora de crise não dá tempo de você falar estou morrendo, não vai dar tempo, né? Então, para que você identifique também, isso é interessante, né, doutora? E uma coisa interessante, só para falar do caso da Thaís, daquela paciente, é que eu estava lendo sobre ela, foi a pimenta bode. E uma coisa interessante é que essa pimenta bode tem um ardor muito maior do que a maioria das pimentas, a malagueta, por exemplo. Então, ela teve um azar. Ela estava em crise de asma e inalou uma pimenta com um ardor muito grande, muito alto. Então, ela foi assim, uma fatalidade na vida dela mesmo, né? Quanto maior o ardor, maior a irritação na via aérea. Então, maior a chance de você fazer uma reação grave. Então, coitada, foi um azar, né? Com certeza. Pra ela. Ai, minha gente.
Doutora, Mas muito é obrigada por Imagina. esclarecer e por nos alertar também, né? Porque essa coisa das alergias é bem importante. Então, quando você estiver alérgico, se o sistema imunológico não tá legal, você tá meio doentinho, meio resfriado, fique atento. É né? isso aí, é o recado que eu queria deixar, gente. Não existe essa de vou tomar antialérgico, vou comer um pedacinho. Por favor, não coma, porque senão pode dar ruim. Pode dar ruim, minha gente. Exatamente. Olha, aproveita para entrar em contato com a doutora. O telefone é o 12-3913-6154 e o Instagram da doutora, @doutora Renata Garbossi Frige. Tudo junto tá aparecendo para você aí na tela. Ótimo final de semana. Obrigada pra você Já te também, espero pra tchau. gente falar do glúten, doutora. Isso, tudo Combinado, bem, ó, no próximo mês. combinadíssimo. Tchau. Beijo, tchau.